Aleluia. A palavra do Senhor diz que você é sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Você sabe por quê? Que você é chamado de luz? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos trazer nesta manhã o que é ser um cristão? Eu sou um cristão? Você é um cristão? Aleluia. Vou fazer uma breve oração aqui para a gente continuar. Tá bom, meus irmãos? Fecha os olhos. Pai, usa-me nesta manhã, ou guia-me, para que eu possa, Pai, repartir com a igreja tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E que isso sirva, Pai, para a edificação da igreja. Que elas possam crescer com essa palavra, guardar em seus corações. E isso possa ficar marcado nos nossos corações dessa manhã. Que esse dia vai fazer muita diferença nas nossas vidas, Pai. Eu te dou graça por isso e desde já eu agradeço no nome de Jesus. Conduza-me com tuas palavras no nome de Jesus. Aleluia. Para que serve uma luz? Uma lâmpada? A palavra do Senhor diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Por quê? Aleluia. Experimenta você ter um trajeto de 25 metros. Numa estrada de chão, sem luz nenhuma. Ou no meio do mato. Pode ser que você consiga chegar até o final dos 25 metros. Mas, no entanto, também pode ser que tu acabe chegando aos 25 metros sem um dedo, sem uma perna, todo arranhado. Mas a luz serve para quê? Se você pega uma luz nessa mesma estrada, tu anda esses 25 metros, não se machuca, porque ela vai apontar para você aonde está o obstáculo que vai te atingir. Essas pedras que tu pode tropeçar, ela vai mostrar esses espinhos que vão te arranhar, ela vai te mostrar e você vai desviar disso, isso, por isso que serve ser luz. Para mostrar onde está o erro. Por que que a Bíblia diz que as trevas e a luz não fica onde tem luz, não fica as trevas? Por quê? Porque ela mostra, ela clareia onde está a dificuldade. As trevas não têm comunhão com a luz porque ela mostra, quando a pessoa está em treva e você está em luz, só você se aproximar no teu jeito de andar, no teu jeito de falar, vai começar a expor a vida dela. Ela vai começar a se sentir suja, por quê? Porque você é luz e a luz mostra a podridão, a sujeira que está no mundo. Para isso que serve ser luz. Pensando nisso, eu comecei a meditar a respeito de que é ser um cristão. E a palavra do Senhor diz que ser cristão, ele não é ser uma pessoa que, como é que eu posso dizer, que por onde ele passa, as pessoas não sentem diferença nenhuma na vida dele. Se ele está aqui dentro da igreja, ele é uma pessoa. Se ele está lá no mundo, no meio dos amigos, ele é outra pessoa. Isso não é ser um cristão. Porque nós fomos chamados para expor o pecado do mundo. Para mostrar que eles estão errados. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, lá estão os meus amigos, fazendo chocarrice, brincando, zombando um do outro, trocando piadas, e eu chego no meio deles, e me misturo com eles, continuo fazendo as mesmas coisas que eles, eu não estou sendo luz. Só apenas sendo mais um, que vestiu a camisa de cristão, diz que ser cristão, que hoje é modinha ser cristão.
Mas eu quero trazer pela palavra do Senhor que cristão não é modinha, não é modismo. A palavra do Senhor diz que quando foi a primeira vez que a igreja começou a chamar de cristão, está lá em Atos 26. Antes disso, a igreja era chamada de as pessoas que andavam no caminho, a seita do caminho. Aí tu me pergunta por quê? A seita do caminho, porque Jesus mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Era por isso que eles eram chamados de seita do caminho. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Na igreja de... Aleluia. Vinte e seis diz, e sucedeu aleluia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Mas por que foram chamados de cristão? Porque o que eles faziam se pareciam com Cristo. Vamos lá para, no livro de Mateus 26 e 73, fala que Pedro já tinha sido reconhecido como um cristão na época. Quando Jesus foi preso, ele estava lá, sendo interrogado, e Pedro estava na reunião com o pessoal em volta do fogo, se aquecendo, porque fazia muito frio na época. A passagem vocês já conhecem, que diz que ele negou Jesus 3 vezes. Mas ali, um por um, foram dizendo que conheciam ele, reconheciam nele a fisionomia de Cristo, porque ele falava como cristão, como Cristo. O jeito dele era igual de Cristo, então ele já estava se semelhando a Cristo. Ele foi o primeiro a pessoa a ser chamado de cristão na época. Por que ele foi chamado de cristão? Porque as mesmas características de Cristo havia nele. Mas você acha que cristão é ficar jogando na cara das pessoas os erros delas? Não. Mostrar a verdade para ela não é jogar na cara dela os erros, não. É simplesmente administrar. O pai que ama, ele corrige o filho. Se ele não corrigir, a Bíblia diz que o pai que rejeita a vara ao filho, entrega o filho ao diabo. Como pode então, se você não esposa ele, no jeito que você chegar, diz, olha, eu não compactuo com isso que vocês estão fazendo, vou me retirar, vou ficar à parte. Na primeira, segunda vez, na terceira, eles já vão, quando você chegar perto, eles vão já se calar. Vai acabar tudo aquilo. Ser cristão não é apenas um jargão, um modismo, não. É entender a grandiosidade do feito de Cristo na cruz do Calvário para nossas vidas. É entender o que realmente aconteceu naquele dia, em que a cruz, entre uma cruz e outra, estava uma pessoa, com os braços abertos, entregando a sua vida por amor à humanidade. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira não consegue se explicar, portanto, foi dito de tal maneira, não tem uma explicação a mais que possa dizer em cima disso, que é tão grandioso, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas
Quem era esse Jesus? Isaías 53 vai dar um parecer de quem era esse homem, por que veio. Aleluia. Isaías 53, versículo 2 em diante, diz que: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Como ele veio? Por mim e por você. Eu posso dizer nessa ministração que pode ter três coisas: caráter, guiado pelo Espírito e amor. Por onde Jesus passava, quando ele veio aqui na terra, passou por aqui, para nos deixar um legado, para abrir o caminho. Os historiadores contam que calcula-se mais ou menos os 4 evangelhos escritos apenas 23 dias. Simplesmente pedaços de 23 dias só. Escreveram 4 evangelhos a respeito de Cristo. Imagine, quando Pedro fala que quando João fala, se não me engano é João, que se fosse possível escrever o que Jesus fez em 3 anos, não haveria papel suficiente na terra para descrever. Porque fagulhas de 23 dias, calculam-se os historiadores, deu 4 evangelhos. O que ele fez por mim e por você foi tão grandioso, que as coisas por si só foram suficientes de 23 dias para que até hoje nós entendêssemos quem é Jesus. Uma das coisas que Jesus não era: mau caráter, preguiçoso. Ele andava em amor, ele ensinava, ele corrigia, ele mostrava o caminho. Mas você vai dizer assim para mim: ei, mas Jesus, ele era diferente, ele era um filho de Deus, ele era Deus. Então vamos pegar uma outra pessoa então, que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos pegar a vida de Paulo então, para comparar os grandes feitos com Cristo, que Cristo fez. Mas deixa eu dar uma passadinha um pouquinho mais à frente, onde Jesus estava, para que nós possamos compreender um pouco mais a grandiosidade de Jesus. Certa feita Jesus estava indo para a sinagoga. Não encontrando ninguém, ele volta. E na passagem ele passa por uma figueira, está lá em João 6. Não é João 6 não. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Em João 6, versículo 22, Jesus começa a explicar a respeito de quem ele era.
Mas um pouco antes, ele tinha multiplicado os pães e saciado uma multidão de pessoas. E saindo dali, ele passou para outra margem do rio, do mar. Os discípulos foram e ele foi orar. E na madrugada ele foi ter com os discípulos. E as ondas se levantaram. E Jesus começa a aparecer diante dele, mais ou menos uns 3, 4 estágios. Eles olham e se apavoram. Ele diz: não temam, sou eu. E sobe com eles no barco e vai para o outro lado. E as pessoas descobrem que ele está na outra margem. E se reúnem para lá, aquela multidão de gente. E ele senta e começa a explicar, a ensinar quem ele é, o pão da vida. E ele vai explicando, explicando, explicando. E as pessoas começam a ficar sem entender o que é ser pão, a minha carne, meu sangue. Do que ele está falando. Não conseguimos compreender. Aí no meio daquela multidão tinha uma grande parte que estavam ali só pela comida, porque Jesus tinha multiplicado o pão, estavam ali só para encher a barriga. Oportunistas. Pessoas que estavam no lugar não porque Jesus era, mas pelo que Jesus podia oferecer para ele. Eles só queriam comer, encher a barriga. Aí Jesus pega e fala o seguinte, João 6, versículo 26. Jesus fala assim, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciais. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o seu, Deus e o selou. Deus o selou. Essas pessoas estavam seguindo Cristo não para querer entender, querer conhecer Jesus, mas queriam simplesmente estar ali para se aproveitar daquilo que se beneficiar. Não precisar mais trabalhar. Imagine, agora eu tenho um provedor que pelo resto da minha vida não preciso mais trabalhar, é só simplesmente seguir ele e continuar ali, que ele vai me suprir todos os dias, vai me manter alimentado, não preciso mais fazer nada. Imagine uma vida dessa. E Jesus continua explicando que ele era o pão da vida. E eu lendo essa passagem, eu tive uma indignação por dentro e disse, como pode um capítulo grande como esse, que tem 71 versículos, e as pessoas não conseguiam compreender quem era este homem. No versículo 60, diz que muitos dos seus discípulos ouviram e disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Não entendiam do que Cristo estava falando naquele momento, que precisava de ele descer à sepultura e ressuscitar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Marcos 11:12-16, Jesus fala a respeito da figueira. Imagine Jesus andando e passou pela figueira e procurou fruta nela e não achou. E amaldiçoou aquela figueira, e a figueira nunca mais deu fruto. A autoridade ele tinha para isso. E ele chega na sinagoga mais na frente, e o pessoal da sinagoga estavam fazendo negócio da casa do Senhor. Tinha cambista vendendo tudo quanto é tipo de espécie para sacrifício, se aproveitando da oportunidade das pessoas que vinham para oferecer sacrifício. Começaram a fazer negócio, e ele pega um chicote, um rei, uma vara, como se pode dizer, e expulsa tudo, vira tudo, quebra tudo que tinha lá. Por que ele fez isso? Isso era amor? Será que isso que ele estava fazendo era amor? Era amar? Se você disser que sim, concordo com você. Ele diz: porque estão fazendo da casa de meu pai negócios. Por que vocês estão fazendo isso? A casa do meu pai não foi criado para fazer negócio, não. Imagina, as pessoas vinham para oferecer sacrifício e não tinham. Eles já estavam lá: ó, compra de mim, que para mim está mais barato, aqui está na minha mão, está mais barato. Chega aqui, não precisa tu fazer esforço, ir lá preparar, porque todo sacrifício tinha um ritual para ser seguido. Tinha que ser o sacrifício, o animal, o pombo, tinha que ser sem mácula nenhuma. E já tinha que você já começar o teu trabalho de você procurar diante dos teus, do que você produzia, aquilo que era melhor. As pessoas já não estavam mais nem fazendo isso, porque estava sendo facilitado isso. E Deus não se agradava disso, porque isso não era sacrifício. Sacrifício é uma coisa que te expõe o teu melhor que você tem. Imagina, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, vou pegar a melhor carne com a melhor gordura e vou oferecer a Deus, mas eu vou ali no mercado e compro, peço para o açougueiro me vender a melhor carne para oferecer sacrifício. Imagina isso. Eu não trabalhei, eu não cuidei das minhas ovelhas, não preparei, não separei aquela parte, essa aqui eu vou levar para o sacrifício. Cuidei dela com tanto zelo, até ela ficar no ponto certo para levar. Não teve esse trabalho. Ele expulsa tudo aquilo e disse: a casa do meu pai não foi feita para isso, não. Mas na frente ele é afrontado pelo sacerdote e diz: vocês são como o sepulcro caiado. Vocês aparentam ser uma pessoa boazinha. Se você olhar para você e dizer assim: nossa, realmente esse cara é o cara. Mas como diz o pastor Jorge, me dê 5 minutos com a pessoa, eu sei quem ela é. Começa a abrir a boca, só sai podridão, não sai coisa boa não. Como é que pode uma pessoa dizer que é crente, é um cristão, mas por dentro não se reflete aquilo que é por fora? Mas você não sabe o ambiente em que eu vivo. A Bíblia diz que se você é a luz, você tem que fazer a diferença no ambiente que você vive. Não, mas você não sabe. Sei, a palavra diz que é assim. Ela não muda. Se você pode
Se você acha que deve andar como o mundo anda, então você não está em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Se você está expondo podridão de dentro para fora, Cristo não está em você. Pessoas se enganando dentro da igreja, dizendo que Cristo está dentro dele, mas enganando-se a si mesmo. Porque quando abre a boca, não há nada que se aproveite. Mas sou cristão, sou bonitinho, boto roupa bonita para ir na igreja todo domingo. Porque é legal. Imagina, lá no trabalho todo mundo são crente. Mas fruto são poucos que dão. Por quê? Frutos são poucos que dão. Porque aqueles que dão fruto, é aqueles que a semente entrou no seu coração, e ela acatou aquela semente, fez com que ela germinasse e ela produzisse. A semente é a palavra. Se ela está dentro de você, e você fazer produzir o que vai sair da sua boca, é palavra. Aleluia. Jesus estava com os discípulos, passando por uma seara. Aí de repente os discípulos começaram a catar grãos para comer. E é aqueles que ficam os acusadores, na volta, só vendo o teu erro, para te apontar. Dizei, você não é o mestre? Não sabe que na lei diz que não pode comer nada sem lavar as mãos antes? Jesus pega e fala assim para eles: vem cá. Não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai da boca. Nós temos uma palavra na Igreja Verbo da Vida que nós cremos, por isso nós falamos, aprendemos com Paulo. Paulo diz isso. Se você fala aquilo que você crê, o que está saindo da sua boca é o que realmente você crê. Deixa eu trazer uma de hoje para nós. Como é simples a gente falar coisas erradas. Aqui tem um trailerzinho que vende o hambúrguer, né? E muito conhecido por todo mundo como podrão. Imagine você, eu vou ali comer um podrão. Imagina o que você está enchendo o teu corpo de coisa podre. Porque a boca tem poder no que você fala. É simples, às vezes a gente, no piscar de olho, a gente erra no falar. Parece uma besteira isso, mas é uma verdade, que a Bíblia diz que a nossa boca tem poder. A boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Paulo, vamos para Paulo. Senão eu tenho que parar no meio do caminho. Aleluia. Paulo fala que em 2 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele andava, depois que ele conheceu Jesus, depois que ele entendeu a grandiosidade, que era esse homem que veio como luzeiro e apareceu para ele no caminho de Damasco.
A luz era tão forte, que ele descreveu assim: e veio uma luz mais forte como a luz do meio-dia. Agora você pega o sol do meio-dia aqui, tem lugares que é pior. No deserto, então, onde não tem umidade, aquilo chega a queimar. Pico do meio-dia, levanta a cabeça e fita os olhos para o sol e fica olhando para ele. A luz chegou na vida de Paulo. Daquele dia em diante ardeu no coração de Paulo algo, dizendo: eu quero ser igual a isso. Isso pertence a mim, essa luz. Eu quero também iluminar. Eu quero brilhar assim. Porque depois que Cristo veio, padeceu na cruz, levou as nossas culpas, as nossas enfermidades, onde Isaías 53 fala, levou tudo, o que nos enegrecia, e nos deu o direito de ser chamado em João 1, ser chamado João 1:8, que nós temos o direito de ser chamado filho de Deus. E se Cristo habita dentro de nós, aquela luz que Paulo viu tem que brilhar em você. Mas eu vou sair em chamas? Não. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Cristo, elas têm que ver coisa diferente. Elas não podem ver mesmice, a mesma coisa que eu sou aqui, eu sou lá. Com os meus amigos, do mesmo jeito que eles são, eu sou. É claro que você vai encontrar obstáculo, vamos dizer assim, ó, esse cara é muito chato. Esse cara, a gente não pode brincar com ele, certas brincadeiras, que ele fica cortando a gente. Uma coisa que eu aprendi comigo, que toda vez que um colega meu falar alguma coisa negativa, eu disse: eu cancelo isso. Eu rejeito isso. E eles ficam me olhando, eles não aceitam. Porque a palavra do Senhor diz que eu não posso aceitar. Imagina se uma pessoa dizer para você: você tem um dedo inflamado, e você começar a aceitar aquilo. Você vai acabar tendo um dedo inflamado. Porque você deixou entrar no seu coração aquilo que o diabo lançou. Uma coisa simples. Ei, se você continuar assim, você vai perder todos os cabelos. A pessoa já tem uma certa vez que caiu uns 2, 3 fios de cabelo no chuveiro, já começa a acreditar no que o diabo falou. Rejeite toda vez que alguém lançar alguma coisa maligna contra você, diz: eu não aceito isso. Porque Cristo, lá na cruz do Calvário, levou isso, eu não pertence mais a mim. Use a boca que Deus te deu, essa boca linda, e fala aquilo que a palavra diz a seu respeito. Lá em Gálatas capítulo 2:11, Paulo estava anunciando o evangelho, chega Pedro naquela cidade, vamos ler lá. Aleluia. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, tem toda uma história, mas... Capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. O que acontecia aqui? Antioquia, Paulo estava levando o evangelho ao gentil. E num conselho, que tiveram uma reunião, a mensagem que era para trazer para os gentios, que era só para se abster de carne sufocada, de sangue de animal, e algumas outras coisinhas. Coisa simples. Prostituição, esse negócio todo aí. Mas Pedro, quando chega lá, ele se senta com o gentil e começa a comer e conversar com o gentil da mesma forma que o gentil era. Aí de repente chegam os
Os que se diziam entender pela palavra, que era um judeu. E começa a querer enfiar no povo. Começa a querer disseminar no povo a circuncisão. E começa a disseminar em todo mundo, e começa a pegar aquilo. A palavra aqui diz que até Barnabé, aquele que era amigo de Paulo, que caminhou bastante com Paulo, nesse dia se deixou levar por as conversas desses homens. Que começaram a dizer que tinha que fazer isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque a lei era isso. Daí Paulo chega e diz, espera aí. Não é isso a palavra que foi dito para dizer para esse povo, não. A palavra que foi dito para esse povo era isso aí não é não. Aí ele chega para Pedro e diz, Pedro, para com isso. Você está errado. Quando os outros não estavam aqui, não tinha chegado a caravana, você estava misturado junto com eles. Agora, porque chegaram eles, você pega e se separa deles, por quê? Que caráter você tem desse jeito? Você tem que ser aqui o que você é lá. Se você estava aqui, se ele chegasse, você tinha que permanecer aqui. Que imagem você está passando para esse povo que está conhecendo o Evangelho hoje? Agora eu vou trazer para nosso tempo assim, chega você está no trabalho, com aquela galera do movimento ali, se arreando, aí chega um crente. Ou chega um que se diz crente. Às vezes você está no meio da coisa, falando as coisas certas. Aí chega um que se diz crente. E começa a acusar, dizendo porque isso, porque aquele outro, porque aquilo outro. E você já estava convencendo aquele povo do que você estava explicando. Aí tu olha para ele e diz assim, realmente é verdade o que ele está falando. E começa a defender a tese daquele que chegou. Mas o que foi lhe dito para você dizer era o correto. E a pessoa estava te dando uma tese errada porque achava que ele entendia mais que você. Aí teus amigos que estavam ali impulsionando, ensinando junto, começam a se deixar levar por aquele ensinamento que o outro está trazendo. Vamos dizer assim, hoje, aleluia. Hoje é muito fácil se você não conhecer a palavra, se deixar levar por ensinamentos errados. Por isso que a Igreja Verbo da Vida tem uma escola chamada Rema, que te edifica nos fundamentos. Para que quando chegar gente tentando enfiar coisas que não é, você dizer, não é bem assim não. A palavra do Senhor diz assim, 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 seja um Paulo na vida dessa pessoa. Não se deixe levar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Timóteo, 1 Coríntios 1:12 diz, eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz, eu sei em quem tenho crido. No que você está crendo? No que você está crendo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 9, 10. Vamos dar uma passagem por ver um pouquinho da história de Paulo sendo guiado pelo Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, diz assim, Paulo teve à noite uma visão, em que apareceu um varão da Macedônia, ele disse, passa a Macedônia e ajude-nos. Logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E passando por várias cidades, no capítulo 12, diz que dali partiram para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia.
Lá no 16, depois de ele começar a anunciar o evangelho ali, tem uma história que acontece ali, a respeito de que eles procuraram lugar para orar, e ganharam a família para Jesus, e começaram a anunciar o evangelho. Olha uma pessoa guiada pelo Espírito, depois eu explico a finalidade disso. No 16 diz, e aconteceu que indo, a oração nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito adivinha, no qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo Paulo, e a nós clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse, Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Agora imagine Paulo, começando uma nova etapa do Evangelho numa cidade nova, onde foi enviado para pregar o Evangelho. E acontece, essa menina sai e começa a adivinhar, querer dizer que eles eram filhos de Deus, realmente eles eram enviados de Deus. Mas ali o diabo estava tentando usurpar a glória para ele. E agora não era dele, era do Senhor. Foi o Espírito Santo que tinha enviado eles para lá, falou com eles antes. E aí o diabo querendo tomar para si, dizendo assim, eu revelei, e a glória é minha, não é não. Aí Paulo deixa por muitos dias aquilo acontecer, de repente ele se levanta e expulsa. Caindo essa menina por terra, o demônio saiu, parou de dar lucro, os homens pegaram ele e lançaram ele na prisão. Mas veja só, Paulo, ele tinha cidadania romana, ele não podia ser preso de qualquer jeito não. Existia uma lei para isso. Mas guiado pelo Espírito, Paulo não se opôs a dizer, ei, sou cidadão romano. Ele não fez isso não. Por quê? Guiado pelo Espírito, que ele sabia que logo ali na frente, algo de bom ia acontecer. Mas vem cá, você diz algo de bom depois de ser açoitado, ser chicoteado? Isso é algo de bom? Ser guiado pelo Espírito não é desviar dos obstáculos não. Ser guiado pelo Espírito, quando vem um obstáculo na tua vida, você enfrenta e diz, eu vou vencer, isso está vencido, Jesus já ganhou isso, está derrotado, já caiu por terra. Não tem como prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí deixa eu te contar uma parte aí que às vezes a gente fica meio assim, por que disso? Estava Paulo na prisão, lá, açoitado, chicoteado, com dor, amarrado no tronco. E diz que lá pela volta da meia-noite, houve-se um grande terremoto. A Bíblia não diz que foi Deus que enviou aquele terremoto. A Bíblia não diz que foi um anjo que fez o terremoto. A Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele dia. O que você quer dizer com isso? Se Paulo tivesse expulsado a menina a outro tempo, ele não estaria nesse dia, naquela prisão. Se ele não estivesse naquela prisão, aquele carcereiro não seria salvo naquele dia. Houve um grande terremoto e as cadeias se soltaram. E o carcereiro, quando ele olha, ele diz, ei, fugiram todo mundo, vou me suicidar. Por quê? Se o carcereiro não guardasse a porta da prisão e os presos fugiam, eles eram mortos. Não tinha escapatória para eles. Antes de eu sofrer a afronta, eu mesmo vou tirar a minha vida. Porque se é mais fácil eu tirar a minha vida do que sofrer nas mãos deles. Mas como é que tu me diz isso? Eu tenho pouco tempo, mas quando Pedro estava no cárcere e o anjo foi e tirou ele de lá. Aí a Bíblia diz que foi o anjo que tirou. Não houve terremoto. Simplesmente o anjo foi, acordou ele e se tirou para fora. Quando o rei Herodes descobriu que ele não estava mais lá,
Chamou eles, interrogou, depois de interrogar, mandou, ó, todos. Está lá na Bíblia. E aí ele chega naquele momento, o carcereiro se prostra, aceita Jesus, é salvo. Eu posso crer que aquele carcereiro era como Cornélio, um homem bondoso, um homem que precisava da salvação, um homem que cria Deus, só não tinha encontrado. Vamos se colocar de pé. Ele encontrou salvação naquele dia, porque Paulo foi guiado pelo Espírito. Paulo era guiado pelo Espírito e tinha um amor tão grande. Não tenho mais tempo, mas poderia explicar a respeito do amor que ele tem nas cartas, todas as cartas que ele escreveu. Ele falou sobre o amor. Mas voltando a Cristo, que diz que ele era a vida. Aí você pergunta para mim, e o que eu ganho com isso? Eu vou dizer para você que você ganha uma eternidade. Se você seguir. Se as palavras do Senhor estiverem em vocês. E vocês estiverem nele. Vocês têm uma eternidade. No filme o apóstolo Paulo ele faz uma narrativa, ele diz que o evangelho é o qual ele prega, a salvação, a vida a qual ele leva para as pessoas. Ele faz uma narrativa da seguinte forma. Imagine você, diante de um grande oceano. E você leva a mão na água. E levanta. Aquela água que tu levanta na sua mão é a sua vida. E aquela água escorre pelos teus dedos rapidamente. Ele continua dizendo, o homem corre, vive, luta por aquele punhado de água. Mas a vida a qual eu estou oferecendo hoje a você é todo esse vasto oceano que é incontável. É para isso que o evangelho serve, para você levar para as pessoas essa grandiosidade que é a vida em Cristo. Não é apenas um momento, não é apenas um dia. Mas o que é um punhado de água entre um oceano inteiro? Imagina, você correu a carreira toda a sua vida, e aquele punhado de água se esgotou, e você viu que no final da vida, você não tinha mais esperança para você. O que vai fazer da sua vida, quando não há mais esperança? O que fazer? Porque o diabo ele costuma botar as pessoas em uma gaiola, muito bonita, enfeitada, com a porta aberta, e lá fora, a vida corre solta, é muito lindo lá fora. Mas como ele tem tudo ali, ele não se esmera em fazer. Mas chega um tempo da vida dele que aquela porta da cadeia se fecha, e não há mais esperança para ele. Estava vendo a história de um rato. Fizeram um experimento com um rato, colocaram ele dentro de um pote cheio de cereal. Largaram ele em cima, ele estava muito bem ali, tranquilo. Ele podia sair e voltar a hora que ele quisesse, mas como ele tinha alimento ali, ele não saiu. E foi comendo aquele cereal, foi comendo. De repente ele estava lá embaixo e acabou o cereal. E ele olha para cima e não consegue mais sair. Estava preso no emaranhado. A vida que eu ofereço para você hoje, você que está me assistindo, não deixe escapar pelas suas mãos. Aproveita a oportunidade que se lhe é deixado hoje para você. Quando Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez
pobre para você ser rico. Ele se fez pobre para nós sermos ricos. A palavra do Senhor também diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Receba. Queira viver esse mar de bênção na tua vida, de vida eterna. Esse oceano. Imagine o oceano. É a tua vida na eternidade. Imagine isso. Não queira ser egoísta e ficar só com esse punhado de água na mão, que um dia vai acabar. Aceite Cristo. Volte para Cristo. Porque Romanos 10, 9 e 10 diz que se você crê que Jesus ressuscitou o dentre os mortos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e crê que Ele é Senhor da sua vida, você pode fazer dele Senhor da sua vida hoje, não amanhã. Porque amanhã você pode olhar para cima e ver que não tem mais saída para você. Não rejeita a oportunidade hoje. E você que está conosco hoje, se tiver alguém que parou na caminhada e disse que estava cansado, não sabia que o evangelho era tudo isso, que foi levado pelas conversas dos outros. Muitas das vezes as pessoas tentam nos convencer do contrário, porque andar na direção de Cristo é andar na contramão, é o contrário do mundo. E você decidiu que hoje você quer voltar, você quer experimentar de novo essa coisa gostosa e ter a esperança deste oceano na eternidade. Volte hoje. E você não vai se arrepender. Alguém está precisando de uma cura? Se você está com alguma enfermidade que o diabo disse para você que você tem, a gente vai, neste momento, em nome de Jesus, dar um tapa na cara do diabo e dizer que ele é mentiroso. E a palavra do Senhor vai ser glorificada. O centurião disse: basta uma palavra tua e o meu servo vive. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Fé. Todos curados. Feche teus olhos um momento. Pai, nós te damos graça. Porque o Senhor é bom. E tem cuidado de nós todos os dias. Sei que ser um cristão é a coisa mais maravilhosa que tem do mundo. A melhor coisa que nós fizemos. O homem sábio escolhe você. O homem sábio não vive por aquele punhado de água, mas sim por aquele oceano. Não importa o que aconteça, ele vive por aquilo, ele se agarra àquilo. Aquilo é a esperança dele, a fé que ele professa. É um dia onde ele vai alcançar. A palavra do Senhor diz que nós vamos alcançar. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que encerrou a carreira, mas ele já de antemão, ele esperava aquilo que ia acontecer no futuro. A coroa da justiça ele esperava para ele, mas não sim só para ele, mas para todos aqueles que crescem no evangelho. E nós cremos nisso. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade que deu a cada um de nós. E no nome de Jesus, eu te agradeço e te amo, Jesus. Amém, amém, Pai. Amém, amém.